Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Eu trago aqui um abraço para o pastor presidente, o pastor Ronaldo, e feliz de estar aqui nesta noite. Sou grata a Deus, por essa rica oportunidade. Não estava na agenda, mas Deus preparou. E eu estou muito feliz. E sem delongas, eu peço para os irmãos abrir as vossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, a oração de Davi. Aleluia. É o Salmo de Davi, a oração por perdão e purificação. Irmãos, hoje nós vimos nos louvores, o Senhor tem falado desde o início, nós vimos nos louvores que o Senhor tem falado muito de luta, E quem aqui não passa por luta? Não é verdade? Todo mundo. Eu acho que eu não conheço ninguém que não passe por luta. Seja lá qual for a área. Mas uma luta que eu acho que sangra o nosso coração é nós lutarmos contra os nossos próprios pecados. É contra os nossos próprios pecados. Porque tudo passa. Se é problema financeiro passa, se é problema político passa, tudo passa, mas a luta dos nossos pecados, o peso dos nossos pecados nos mói. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, que quando nós nos rendemos aos pés dEle, Ele nos perdoa e Ele nos restaura, e é essa a nossa esperança, e é isso que a igreja deve levar aos seus fiéis e espalhar ao mundo lá fora, porque muitas vezes quando um irmão está no pecado, um irmão está em pecado, muitas das vezes a própria igreja condena vir as costas, e nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para falar para esse irmão: se arrependa que Deus te perdoa. Glória a Deus. E aí nós vamos ver a história de Davi. A história de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus pecou, não é? Então nós vamos estar lendo o Salmo 51, do 1 ao 13. Oração de Davi pelo perdão e purificação dos seus pecados, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo as multidões das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha maldade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz mal diante dos teus olhos. No versículo 7, purifica-me com esopo, e serei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilos de alegria, e se recriarão os ossos que tu quebraste, que tu, o Senhor, quebraste. Esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me o espírito reto dentro de mim. Não me lances de fora de ti, e não retire de mim o teu Santo Espírito, a tua santa presença. Amém? Os irmãos podem aplaudir ao Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Que oração! Que oração de entrega, de reconhecimento ao seu pecado. Essa oração, o plano de fundo deste Salmo 51, se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Quando o versículo 2, Davi se levanta do seu leito e anda passeando no terraço da sua casa real. Davi, ele escreveu ministérios proféticos. Pedro disse em Atos 2 que Davi profetizou. Davi era um homem de oração. Em seus salmos ele disse
disse, ele clamava a Deus 3 vezes ao dia. Davi era rei, Davi era juiz, Davi era guerreiro. Mas de repente Davi se encontra num dia em que ele decidiu não fazer nada. Davi era tudo isto, ainda pecou. Muitas vezes não chegamos nem na metade do que Davi foi. Mas um certo dia, Davi ele resolveu ficar tranquilo, ficar sossegado no seu terraço real, enquanto seus homens estavam lutando a favor do seu reinado. E, irmãos, se tem uma coisa que é muito complicada na vida do crente, se é muito complicado na vida do homem, da mulher de Deus, é quando nós decidimos fazer nada. Eu vou parar, eu vou dar um tempo, vou descansar. É complicado. É muito difícil isso. E Davi, ele resolveu naquele dia não fazer nada. Mas enquanto o seu corpo nada fazia, enquanto a sua mente estava deslocada dos seus deveres, a sua mente ele continuava trabalhando. O pensamento dos nossos não para, mas ele estava trabalhando um alvo errado. E o ditado fala que mente vazia é oficina do diabo. Esse é o ditado popular, não é? Mas é a verdade. Quantas das vezes a gente fala assim, eu vou dar um tempo, estou cansada, eu não sei se é isso, ou penso desistir, e a gente tira o nosso foco daquilo que Deus nos chamou, e de repente a gente se encontra pensando coisas que não deveria, fazendo coisas que não deveria, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Não é? Porque se a gente não ocupa a nossa cabeça nas coisas de Deus, nós vamos ocupar a nossa cabeça em outras coisas que não são do Senhor. Isso é óbvio. Isso acontece porque o diabo ele trabalha dia e noite para nos derrubar, para tirar nós do nosso foco, para tirar nós do caminho a qual o Senhor designou nós. E então a mente do homem ele trabalha o tempo todo. E ele trabalha muitas das vezes a partir do que? Do olhar, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos têm, o coração sente. E quando ele diz, né? Não vou fazer nada, não tem nada para fazer. Davi tinha algo para fazer. O teu povo estava guerreando, estava diante de uma guerra, estava lutando a favor do seu rei e do seu povo. E Davi, o que ele podia fazer no seu reinado? Vigiar. Ou cumprir, né? Aquilo que ele mesmo escreveu aqui. Ele orava 3 vezes ao dia, clamar ao Senhor. Porque quanto mais a gente ora, menos a gente peca. E quanto menos a gente ora, mais a gente peca. É inevitável. É inevitável isso. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que tudo está assim, é um banquete. Internet, no nosso dia a dia, tudo está muito fácil. Então nós devemos o que? Vigiar. Vigiar. No falar, no ouvir, no olhar, em tudo. Davi disse, não tem nada para fazer. E ele ergueu os seus olhos e viu uma mulher formosa, uma mulher bonita, e ela estava se banhando. Foi inevitável. Davi naquele mesmo instante desejou. Ele a desejou no seu coração, aquela mulher. Ele não repreendeu o desejo, ele não foi orar, ele não saiu de perto daquela visão, ele não saiu diante daquela visão. Mas ele a desejou e mandou um mensageiro a que trouxesse ela. São escolhas pequenas, mas que fazem grande diferença nas nossas vidas. Ele poderia ter visto e ido para o seu quarto orar, mas ele não. Ele desejou, não repreendeu. Porque tem desejo que vem na nossa mente, nosso coração, que é inevitável. Mas cabe a nós repreender, orar e pedir para Deus nos fortalecer. Porque nós somos fracos, nós somos carne também. Nós também somos carne. Mas ele pediu que trouxesse ela. E no capítulo 11, versículo 2, o texto ele
com o olhar de Davi, mas termina com o olhar de Deus. Escolhas. Davi viu que aquela mulher era formosa e ele fez toda uma projeção para adulterar e quebrar os fundamentos do Senhor. No versículo 27, que é o último versículo do capítulo 11, termina Deus dizendo assim: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pode não ter sido mal aos olhos do homem, do fulano, do cicrano, mas foi mal aos olhos do Senhor. E é isso que nós devemos nos preocupar. Glória a Deus. Aleluia. Davi começou agradando o seu olho, seus olhos, e termina a história dizendo que não agradou os olhos de Deus. Deus viu o que Davi fez, foi mal. Deus viu, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E Davi, ele não vai lá confessar o seu pecado. Ele não confessa. Mas Deus é um Deus tão misericordioso, tão amoroso, que não quer perder um filho teu. O que ele faz? Deus então envia Natã, no capítulo 12, a repreender Davi. Durante um ano e meio, Davi ficou sem confessar o seu pecado. Ficou sem confessar. E enquanto isso, a palavra do Senhor diz que seus ossos doíam. Enquanto isso, o corpo dele era enfraquecido. Nem toda doença é resultado de pecado. Nem toda. Mas é pior. Todo pecado se torna e é uma doença. Porque não é bom. Não traz resultados bons. E se não houver confissão, um dia a Bíblia mesma diz: seu pecado te achará. Então Deus, ele fez tudo tão perfeito que mesmo se um filho peca, ele dá uma estratégia para o filho voltar no caminho certo. Confessa. Mas confessa para quem? Para o vizinho? Para o irmão? Tá? Confessa para o Senhor. Porque muitas vezes a gente vai confessar para alguém que a gente tem confiança, a pessoa mata a gente. E Deus é o único que não dá as costas para nós. Deus é o único que não vai trabalhar ao contrário de favor a nós, mas sim sempre em nosso favor. Porque Ele não gosta, Ele não aceita perder seus filhos. Ele não nos fez para isso. Ele nos fez para a glória dele e para reinar para Ele e com Ele. Aleluia. Mas, então Deus, em sua graça, Ele enviou quem? O profeta Davi, para que ele não continue vivendo com aquele pecado, que ele não continue adoecendo diante daquele pecado qual ele cometeu. Davi reconhece o seu erro diante do profeta, e o profeta conclui com a seguinte mensagem: o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Às vezes nós cometemos pecados que nós nos sentimos tão miseráveis que a gente acha que a gente não é digno de voltar a servir ao Senhor, que a gente acha que a gente não é digno de estar no altar do Senhor. Não, isso aí é mentira que o diabo coloca na nossa cabeça. Se Deus, que é o dono de tudo, fez tudo e é o Todo-Poderoso, se nós nos arrependermos verdadeiramente, nos perdoa, quem é nós para nós mesmos nos limitar aquilo que Deus construiu em nós? Você não morrerá. Foi isso que a palavra disse a Davi. O Senhor te perdoa, você não morrerá. Isso é cuidado do Senhor. É o cuidado de Deus que Ele tem para nós. O salário do pecado é a morte, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A graça. Lembre-se disso todos os dias, ao seu levantar, ao seu olhar os olhos, respirar. Lembra que isso já é uma graça. Independente de como foi o seu dia, se você acertou naquele dia, se você errou, a graça de Deus te alcança todos os
mata o outro. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para falar assim: irmão, vigia, não peca, mas se pecar, arrependa do teu pecado, porque o Senhor te perdoa. Ele te restaura, Ele te levanta. Nós temos um Deus que não nos abandona até no nosso pior momento, até nós fazendo aquilo que não agrada a Ele, e Ele não nos abandona, desde que haja arrependimento, desde que haja confissão. Deus disse então, desde o jardim, que no dia que o homem pecasse, ele morreria. O pecado gera morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a distância de Deus com o homem, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Assim como a morte é a separação da alma da vida, a morte espiritual é a separação do homem da vida de Deus. Só que depois do encontro de Natan com Davi ainda ele sente a dificuldade para se auto-perdoar. Deus perdoou ele e ele ainda não se perdoa. Isso é ajuda o inimigo. Isso é seta maligna. Achar que você não é digno. Se aquele que é todo grande, todo poderoso te perdoou, morreu na cruz por você. Quem somos nós para não se auto-perdoar? Achar que a gente é qualquer coisa, que a gente não tem valor. Davi ainda se sente que o seu pecado foi horrível. E foi de fato, porque houve consequências. Ele adulterou com aquela mulher e logo após ele mandou matar. Ele agiu com uma estratégia para que o marido daquela mulher morresse. Então foi grave o que Davi fez. Mas Deus o perdoou. Assim como Deus perdoa muitas das vezes aquelas pessoas que estão presas, que cometeram crimes horríveis. E que quando aquela pessoa sai toda restaurada, a gente não abraça essa pessoa. E Deus perdoou, mas ele não tinha se auto-perdoado. Motivo é esse que levou Davi a escrever o Salmo 51. Ouso afirmar que se você estudar os pecados de Davi e os pecados de Saul, aparentemente você diria que preferia Saul. Mas por quê? Primeiro, a quantidade de pecados citados na Bíblia de Saul é menor. Davi pecou mais. Porém, antes que a gente pense assim, nós devemos entender o quê? Que não há no rei Saul um quebrantamento como há no rei Davi. Não há. Então tem pessoas que podem pecar muito, mas é totalmente quebrantado diante do Senhor. E tem pessoas que podem não pecar tanto, mas não está nem com Deus. A qual nós devemos seguir? Então não julgar, deixar entre a pessoa e Deus. A gente tem que julgar ninguém. O pecado meu entre eu e Deus, o pecado seu é o seu e Deus. E quando a gente chegar lá, Deus não vai perguntar do pecado do irmão, Ele vai perguntar do nosso. Ele vai perguntar. Então o rei Saul consegue reinar sem a presença, porque para ele era mais importante o trono, o status, a posição. Davi não. Davi ele abre mão do trono, porque ele acha que ele não é digno. Ele vai abrir mão do trono, ele se humilha diante de Deus. Davi ora, jejua, pede a graça mais uma vez, porque ele acha que não foi suficiente Deus falar que já perdoou. Então não há homem perfeito na Bíblia. O único homem que desceu como homem que foi perfeito foi Jesus. Não há. Porém, Davi é um homem cujos pecados são mais revelados na Bíblia. Davi é um homem cujos pecados são mais mostrados diante de toda a
geração. O que Davi fala no Salmo 51 é o quê? Não oculta o meu pecado. Eu caí. Eu pequei. Eu quebrei os princípios, por isso fui quebrantado. Muitas das vezes a gente é quebrantado por causa disso. Por quebrar princípios. E ele fala: sou totalmente dependente de Deus, porque se olhar para mim, eu caio. Se olhar para mim, eu peco. Eu sou totalmente dependente. Eu sou rei, tenho um trono. Sou rei, tenho uma coroa. Eu fui escolhido segundo o coração dele. Eu fui escolhido. Porém, o Salmo 51, ele está dizendo: cantem e digam que eu sou homem falho. A humildade de Davi. Eu sou totalmente dependente da graça. Eu posso estar lá em cima, mas eu dependo da graça. Aleluia, Deus. Independente da posição que você se encontra hoje, meu bem, você é dependente da graça. A posição, ela não te dá, ela não te transforma em santo de santidade. Você é dependente da graça. Nós somos dependentes da graça. E apesar de todas as minhas riquezas, ele diz, grandezas, eu sou o Salmo 51. Por isso que o Salmo 51 começa assim: compadece-te de mim. E no versículo 2 ele fala com Deus: me lava. No 3, eu conheço as minhas transgressões. E no 4, eu pequei, Senhor, contra ti. Fiz o que é mal. Não era, não será, é mal. Davi está dizendo: nunca mudou. A palavra de Deus não muda. O que é pecado continua sendo pecado. Aleluia. E a Bíblia diz: pecado não é pecado, é mal aos olhos do Senhor. E Davi está dizendo: lembre-se disso. Lembre-se disso. Mas lembre-se também, Ele é misericordioso. Porque se Ele não fosse, eu não clamaria pelas multidões das misericórdias dele. Ele é restaurador. Porque se Ele não fosse, eu não pediria para que Ele renovasse em mim um espírito inabalável, reto. Então, o que há nesse salmo para a nossa edificação? Primeiro, os pedidos de um transgressor, os pedidos de um pecador. O primeiro pedido está no versículo 1: compadece de mim. Tenha compaixão. Ter compaixão é sinta a minha angústia, sinta a minha dor. É falar: Deus, se coloca no meu lugar. Veja como eu me sinto longe de ti. Eu não quero ficar longe de ti. Veja como eu me sinto. E Deus se compadece tanto, não só de Davi, mas de todos nós. De todos nós. Quem em Cristo, né? Ele veio e se colocou em nosso lugar. Jesus, ele veio e se colocou em nosso lugar. Na cruz, Jesus, ele sentiu o que? O horror do pecado. Ele não pecou. Ele foi o único homem que não pecou. Ele sentiu o horror do pecado que nós sentimos no nosso corpo. Na cruz, Jesus sentiu o distanciamento que o pecado causa entre o homem e Deus. Na cruz, Jesus também sentiu o inferno. Porque o inferno, além de ser terrível, é a total ausência do Senhor. É a total ausência do bem. Então, na cruz, ele se compadeceu tanto e se colocou em nosso lugar, que ele se colocou no nosso lugar. A morte que era nossa, ele a tomou, para que a vida que é dele seja transmitida a nós. Que amor é esse? Que coisa linda é essa?
dizer, o problema foi de Adão, Eva, porque tem muita gente que fala, quando eu chegar no céu, eu vou bater na Eva. Se você já fez bater em Eva, você já não vai pro céu. Não é? Por quê? Porque eles erraram. A culpa é deles. Então, que culpa eu tenho de herdar a culpabilidade de Adão e de Eva? Não, você não tem culpa nenhuma. Porque, irmãos, as pessoas pensam assim. Então eu erro porque é culpa de Eva, é culpa de Adão. Porque o ser humano ele tem sempre que colocar a culpa em alguém. Né? Muitas das vezes é assim, é difícil encontrar um coração quebrantado falando, eu errei, eu estou errado, eu estou sendo culpada. Porque é mais fácil culpar alguém, é mais fácil culpar o outro. Então, irmãos, mas quando nós que temos esse quebrantamento dentro do nosso coração, quando nós que, glória a Deus, nós que somos salvos pela cruz, quando os salvos olham para a cruz, eles se humilham e reconhecem que o problema é meu, o problema é seu, o problema é nosso. Eu não estava na cruz, mas mesmo assim eu herdei a vida eterna. Você não estava no Éden, herdou a culpabilidade, mas você estava na cruz? Não, você não estava, mas você herdou a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo preço que Ele pagou na cruz por mim e por você, por amor a nós. Então, o que essa mensagem ela transmite? Que todo dia é uma oportunidade de um novo recomeço. Mas eu não estou no pecado. A palavra de Deus fala que a gente peca todos os dias. Mas não é um pecado horrendo como foi de Davi. Amém? Glória a Deus por isso. Mas talvez tenha um irmão, uma irmã que está distante da casa de Deus, porque não aguentou, porque caiu, porque pecou. Vá até essa pessoa. Vai até essa pessoa, você é igreja, e fala: Deus te perdoa, volta. E é isso que Deus quer de nós. Uma geração que leva o amor, que prega o amor, que não esquece os princípios e que tem que ter arrependimento, que tem que falar a verdade. Porque a gente, um dia a gente está de pé, outro dia a gente não sabe como a gente vai estar. E hoje nós vemos muito irmãos contra irmãos, igreja contra igreja. E o diabo está ganhando nessa. Não é o reino de Deus que está ganhando nisso. É o inferno que está ganhando. E a igreja está perdendo com esse pensamento, com essa mentalidade de olhar para o próximo, julgar, de olhar para o próximo, não buscar, não fortalecer, não ajudar. Ei, Deus te chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Essa igreja aqui é uma igreja que vai se multiplicar muito. Sabe por quê? Sabe quando a gente sabe quando Deus está na igreja? Quando a gente vê as crianças, porque elas serão o futuro dessa igreja. E aqui tem muitas. E enquanto elas vinham aqui, Deus falava: daqui vai ser grandes missionárias, grandes pastores. E se nós ensinarmos isso a ele desde pequenininho, o diabo vai paralisar a igreja. E cabe a nós falarmos disso, porque o Senhor usa nós para proclamar sua palavra. Nós somos instrumento. Quem faz, quem tem poder de fazer é Ele. Nós não podemos nada. Mas a partir do momento que a gente está diante da palavra, que é viva, eficaz, verdadeira, poderosa, gloriosa, e é dele, Ele age através da palavra. E Ele nos usa para isso. Irmãos, é tempo da gente vigiar e multiplicar. Não é tempo de distanciamento, não é tempo de divisão, de grupinhos, não é tempo disso. Nós vemos que tudo está colaborando para a volta de Jesus. Se a igreja não acordar,
sentido de amar mesmo. Quando eu falo amar, é amar de verdade. É ver o irmão lá embaixo, para você vem aqui, vamos caminhar junto. E hoje é cada um por si. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Se Deus te levantar como uma missionária, se Deus te levantar como um pastor, como um obreiro, qual que é a ocupação sua? É preocupar com as almas. É atrás das almas. É atrás daquele do menor que está caído, que muitas vezes não consegue se afirmar, mas precisa de você. Precisa de você para isso, porque você é escolhido disso. Você foi escolhido por Deus. Nós não sabemos a hora, o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Se nós não unirmos, não for unido aqui, como que a gente acha que a gente vai ser unido no céu? Se for para entrar no céu, não ser unido, a gente não vai entrar. Então, muitas vezes nós buscamos a santidade pessoal, a nossa salvação pessoal. Do que adianta eu subir, eu entrar no céu e a família não entrar? Do que adianta? Cabe a nós fazer a nossa parte e saber que nós temos valor, e é um valor muito grande. Aleluia. E olha para nós e fala assim, olha no espelho e fala, eu fiz isso, Senhor. Glória. Eu pequei contra ti. Ô Senhor, eu fiz, eu não me arrependo, porque tem pecado que a gente não consegue se arrepender. E o que fazer então? Orar. Deus, me ajuda a me arrepender desse pecado enquanto há tempo, porque depois que Jesus voltar não adianta mais, o tempo se esgotou. Então, irmãos, não se acostume com o pecado, lute contra ele. Não está conseguindo se arrepender? Ora a Deus, pede para Deus. Se alguém te machucou, te magoou, a ponto de você não conseguir perdoar essa pessoa, ore por essa pessoa. Estratégia do céu. Porque quando você vai orando, Deus vai te curando. Deus vai curando o seu coração, o seu sentimento. E vai chegar um momento que você vai ver aquela pessoa se dando bem, você vai ficar feliz, você fala assim, eu não consegui perdoar ela, e eu nem percebi. Quer ver o irmão feliz? Você vê, quando você vê o irmão feliz e você fica feliz por ele, é você saber que você está em comunhão com ele. Agora, quando o irmão cresce na igreja, cresce qualquer coisa, compra um carro, compra uma casa, e você não consegue se alegrar pela bênção que o irmão recebeu, é porque você está em dívida com ele. Vigiar. Lembre-se, Davi, ele olhou a mulher formosa, ele poderia ter vigiado, ele poderia ter o quê? Guardado o seu coração, mas ele decidiu por outro caminho. Se alguém aqui for para o caminho errado, saiba que Deus te perdoa. A partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, quebrando o teu coração, Deus te perdoa, você está perdoado. E vigia para não pecar novamente. A palavra de hoje, irmãos, não é sobre o pecado, é sobre o amor, a graça de Deus, que aonde há pecado, a graça vem com abundância nas nossas vidas. E se vem na minha vida, se vem na sua vida, vem na vida de todos. Porque para Deus ninguém é melhor que ninguém. Para Deus não tem maior ou menor, não. Para Deus ninguém é melhor que ninguém. O preço foi o mesmo. Glória. A dor na cruz foi a mesma. O sangue derramado foi o mesmo. Nós somos um povo escolhido para viver em harmonia e para fazer a vontade dele. Busque isso todos os dias. União como igreja, união como irmãos, união como família. Se você está fazendo a tua parte e o irmão não quer, amém, deixa ele com Deus, faça a tua parte, porque a salvação é individual. A salvação é individual. A partir do momento que eu estou fazendo o possível
para alcançar alguém, eu estou fazendo minha parte. Se a pessoa não quer, é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus. Mas nós devemos fazer a nossa parte e saber que hoje nós estamos de pé. Se amanhã por aventura nós cairmos, nós temos um Deus que não nos abandona. Pode família, amigo, irmão, pode quem for, pode te abandonar, porque a falha é fraca, mas Deus não te abandona. Ele é o único que está conosco todos os dias, a cada respirar. Ele é teu melhor amigo, Ele é teu pai, Ele é o teu criador. Então nunca se sinta sozinho, porque tem dias que Ele te acorda achando que o mundo acabou, não posso contar com ninguém. Não, você tem um Deus que criou os céus e a terra, que te criou perfeitamente para a honra e a glória dele. Você tem a Ele e nunca se esqueça disso. Essa é a mensagem dessa noite. Eu te perdoo, eu te resgato e eu te amo. Aleluia. E leva essa mensagem para aqueles que estão precisando ouvir, porque tem almas sangrando e precisando de ajuda. Eu agradeço. Hoje eu não estendi, porque eu entreguei aquilo que o Senhor mandou entregar. Aleluia. Sai com essa palavra, que você vai ter uma semana de restauração, você vai ter uma semana de bênçãos, porque o amor do Senhor é a maior bênção da nossa vida. Pode estar acontecendo tudo de ruim, pode não estar dando nada certo, mas a nossa bênção é que Ele está conosco e que tudo vai passar. Tudo vai passar, menos a palavra do Senhor, porque Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele está conosco, Ele não nos abandona. E é essa promessa que nós vamos carregar. Sair daqui nesta noite, que eu posso estar me sentindo sozinha, você pode estar se sentindo sozinho, mas amanhã estamos. Vigia, olha para a palavra, saiba que Ele está contigo nos teus melhores e nos teus piores momentos, porque Ele é o teu amigo, é o teu pai, é o teu criador. Em nome do Senhor Jesus, a palavra desse santo poderoso é nosso Deus, e assim eu agradeço a minha oportunidade de Jesus.